Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo de notícias semanais e estamos em guerra. A verdade é essa, é que o conflito já começou entre a Rússia e a Ucrânia. E esse é um dos grandes temas deste vídeo de hoje, onde eu vou começar mais pela parte política para perceber até onde é que pode ir o mercado financeiro com o que vai acontecer e a seguir falar um bocado sobre criptomoedas, porque houve aqui algumas situações muito interessantes nos últimos dias. Como sempre, eu não sou um conselheiro financeiro, façam a vossa própria pesquisa para investir. Não se esqueçam de fazer gosto ao meu canal e se gostarem deste vídeo, façam gosto, sigam-me no Instagram onde eu estou a oferecer coisas. E agora, bora lá ver o que é que aconteceu nos últimos dias e o que é que vem aí. Então bora lá. O conflito começou. Explosões, tanto na Ucrânia como na Rússia, dos dois lados da fronteira. Começam a existir então aquelas movimentações que nós estaríamos à espera como o sinal de que a guerra poderia começar, independentemente da escala da invasão. Pode ser uma invasão grande, pode ser uma invasão pequena por parte da Rússia. E eu, como sempre, não estou aqui para dizer quem é que são os bons e quem é que são os maus da fita. Não estou aqui para tomar nenhum partido. Estou aqui simplesmente para dizer, de um ponto de vista de mercados financeiros, o que é que pode acontecer graças a isto. E como eu já disse aqui várias vezes, os mercados financeiros baseiam-se muito no futuro, mas também na incerteza do presente. E, consequentemente, na incerteza do futuro. Uma das coisas que deixa, obviamente, as pessoas pé atrás e que podem tirar dinheiro que está neste momento investido e com isso as ações baixarem e também as criptomoedas, é o facto de neste momento estarmos em guerra. Mas existem outros temas. Por exemplo, a Bielorrússia pediu à Rússia para ter armamento nuclear. Não nos podemos esquecer que a Bielorrússia está há 2 ou 3 semanas, é agora em março, que a Rússia vai fazer um referendo para deixar de ser um país neutral. E a Bielorrússia deixar de ser, de um ponto de vista bélico, um país neutro, pode ser muito importante, principalmente porque já estão a ser tomadas medidas para a Bielorrússia ter armamento nuclear. Não nos podemos esquecer que a Bielorrússia faz fronteira com os países da NATO. E eu já vou falar um bocadinho mais sobre esta questão das fronteiras da NATO, porque é um dos temas mais importantes para este conflito. É verdade que neste momento Macron continua a tentar o diálogo, já lá vamos, também é uma parte importante. É preciso salientar primeiro uma coisa. A Rússia, como eu já disse aqui noutros episódios, é uma grande produtora de gás, de petróleo, somos brutalmente dependentes da Rússia enquanto europeus, os europeus são dependentes da Rússia, mas a Rússia também produz muitas outras coisas. Produz, por exemplo, carne, produz fertilizantes e produz cereais. E quando digo estas 3 coisas, estou a falar de 3 coisas onde eles têm uma cota de mercado verdadeiramente gigante. A Rússia produz mais de 1/3 de todo o trigo que existe no mundo. O que quer dizer que tudo aquilo que leva trigo pode, de alguma forma, aumentar bastante o preço nos próximos tempos. Claro que não é só isto. A inflação na Europa irá certamente disparar. As empresas russas, obviamente, na bolsa de valores irão cair. E o petróleo irá subir. Isto são coisas perfeitamente normais e que nós temos de estar preparados para que aconteça. Também, obviamente, iremos ter oscilações no SP500. O SP500 irá estar muito mais instável nos próximos tempos. Irá descer de vez em quando, depois irá recuperar, depois irá descer. Existirão sempre investidores que vão aproveitar os momentos, digamos, de saltos, os momentos em que está em baixo. Com um cenário de guerra claramente à nossa frente, é muito difícil nós percebermos até onde é que isto vai baixar. Também é preciso perceber uma coisa, existirão, para além da guerra em si, existirão também sanções à própria Rússia, quase certeza, tanto dos Estados Unidos como da Europa, digamos assim, da NATO. E estas sanções irão acontecer porquê? Porque neste momento, Putin, o presidente russo, já sabe que já avançou demasiado para agora voltar atrás e não ter sanções. Eu penso que nem sequer seja esse o problema. No entanto, estas sanções, que serão, obviamente, principalmente económicas, levarão a que certos produtos na Europa e nos Estados Unidos aumentem o preço, aumentando brutalmente a inflação. Salientar ainda que esta semana o chanceler alemão deixou, de forma mais ou menos inublada, a ideia de que para já a Ucrânia não irá entrar na NATO. Que é, na realidade, penso eu, um dos objetivos da Rússia, porque se olharmos de um ponto de vista geográfico, apenas a Bielorrússia e a Ucrânia são, dentro dos países que fazem fronteira com a Rússia, são os únicos países que neste momento não estão na NATO. Todos os outros já estão e a Rússia não quer a NATO a fazer toda a sua fronteira. Isso é mais do que óbvio. Não só porque a NATO é a NATO, mas também porque a NATO, na realidade, é, entre aspas, um bocado comandada pelos Estados Unidos. E neste momento, os 2 países que fazem fronteira com a Rússia, que ainda não estão na NATO, um é a Ucrânia, que quer entrar na NATO. O outro é a Bielorrússia, que é claramente a favor dos russos. E então, se a questão da Bielorrússia não é um problema, a questão da Ucrânia é um problema, porque a Ucrânia é a grande potência da ex-União Soviética a seguir à Rússia. De salientar ainda que nas últimas semanas a Rússia começou a cortar o fornecimento de gás a alguns países. O país mais afetado foi a Itália. A Itália foi afetado brutalmente por esta descida do fornecimento de gás russo, o que fez com que Mário Draghi já falasse com Putin. E isto fez com que, ok, se voltasse um bocadinho atrás nesse aspecto, o fornecimento de gás em Itália foi melhorado por comparação com o corte,
No entanto, isto é acima de tudo uma demonstração do poder e da influência e da dependência que nós temos da Rússia, e a Rússia obviamente sabe disso. Não nos podemos também esquecer, isto é uma coisa que eu estou a falar já há muito tempo aqui no canal e me tenho esquecido, é muitas e muitas vezes Portugal e Espanha tentaram que o fornecimento de gás para a Europa viesse de Portugal e Espanha e que passasse os Pirineus. Portanto, que fosse produzido ou em Portugal ou em Espanha, mas que também viesse da costa norte africana. E a França, que é quem na realidade isola Portugal e Espanha do resto da Europa, a França nunca permitiu tal coisa. Nunca foi criado um canal que atravessasse os Pirineus. E então, neste momento, por um lado, temos uma Alemanha que criou um acordo brutal há 20 anos para a criação de uma enorme dependência de gás russo. Por outro lado, temos a França que nunca deixou que o gás viesse do outro lado que não da Rússia. E então voltamos exatamente ao ponto em que eu estava a falar a semana passada. Enorme dependência de gás e de petróleo dos russos. A Europa vai estar dividida de um ponto de vista político, vai estar dividida de um ponto de vista social e aqui obviamente os votos contam. E não nos podemos esquecer que, por exemplo, em Espanha, o principal partido, o PP, está neste momento completamente destroçado ao meio. Não nos podemos esquecer que as eleições em Espanha estão para breve e de certeza que estamos aqui a falar de certos países que não querem, obviamente, pegar nos seus soldados e levá-los para a Ucrânia para defender a Ucrânia de alguma forma. E então isto tem que ser tudo de um ponto de vista diplomático. Temos que chegar lá a um acordo porque era aquilo que eu estava a dizer a semana passada. A Rússia sabe que há uma grande dependência e que a Europa não se vai mexer muito, sabe que a NATO não vai inserir a Ucrânia dentro dos seus países. Os Estados Unidos, em teoria, não levaram soldados à Ucrânia porque o povo americano também não quer isso neste momento. E o povo americano lembra-se perfeitamente do que é que foi o Iraque e o Afeganistão há poucos anos. E então, neste momento, uma vez mais, a decisão está muito mais do lado de Putin, independentemente de ele ter razão ou não. Está do lado de Putin perceber até onde é que isto vai. Por fim, é preciso estar atento que duas regiões, dois estados, digamos assim, da Ucrânia, são muito mais para a Rússia do que para a Ucrânia. Querem ser de alguma forma independentes e, tornando-se de alguma forma países aceitos pela própria Rússia, podem pedir algum reforço militar, alguma ajuda militar à Rússia, apesar de neste momento estarem dentro da Ucrânia. Mas imaginem que são regiões que querem tornar-se independentes, podem pedir à Rússia alguma ajuda. Legitimar um pouco mais as ações da Rússia dentro desta região da Ucrânia, que é muito mais perto do Mar Negro, que é para mim onde está o grande interesse económico da Rússia. Agora, olhando aqui um bocadinho mais para as criptomoedas, para mim a notícia mais importante desta semana não tem nada a ver com criptomoedas em si, tem a ver com o governo canadiano. Existe neste momento um grande protesto no Canadá, os caminhões estão parados, os camionistas pararam, estão contra certas medidas feitas por este governo em relação à Covid-19 e o governo canadiano acionou uma medida de emergência que só está planeada para casos de guerra, em que o governo pode congelar contas bancárias dos seus cidadãos. E neste caso, o governo canadiano passou várias barreiras morais. A primeira barreira foi que eles fizeram isto para as contas dos camionistas. A segunda barreira é que fizeram isto para as pessoas que de alguma forma estavam a enviar dinheiro para os camionistas. O terceiro passo foi que o governo canadiano identificou carteiras de criptomoedas desses camionistas e pediu à Kraken e a outras exchanges que bloqueassem essas carteiras. O CEO da Kraken veio dizer que lhe tinha sido exigido isso e que não há nada que ele possa fazer. Obviamente, a Kraken, enquanto empresa, está sobre a alçada de certas medidas do governo. E tendo em conta que estamos perante uma medida de emergência, então há pouca coisa que uma empresa como a Kraken possa fazer. E o próprio CEO da Kraken veio dizer: pessoas, não há nada que a gente possa fazer. Neste momento não conseguimos proteger a vossa liberdade de transacionar as vossas criptomoedas. Se quiserem fazer isso, têm que fazer com peer-to-peer. Retirem o dinheiro da exchange e ponham nas vossas carteiras. Isto é um passo gigantesco de um ponto de vista do conceito do que são as criptomoedas. A descentralização, a liberdade de transacionar os meus ativos sem ter qualquer influência de um banco, de uma entidade reguladora ou de um governo. E independentemente de se o conceito de criptomoedas está bem ou mal, não é isso que eu estou aqui a dizer. O que eu estou aqui a dizer é que o passo é muito grande. É um precedente criado e a partir de agora será muito mais fácil outros governos, em situações de emergência, independentemente desta ser ou não uma situação de emergência, poderem fazer o mesmo. Eu não estou aqui de alguma forma a dizer se isto é uma situação de emergência ou não, porque eu percebo perfeitamente que se de repente todos os camionistas, vamos supor, hipoteticamente, pararem, um país, obviamente, para a vários níveis. Para na recolha e na distribuição de alimentos, de produtos, de lixo, de resíduos.
o que for é um país parar. Até que ponto isto é uma situação de emergência ou não, não estou aqui para te dizer isso. É mesmo só para vos explicar o quanto um país pode neste momento ainda ter influência, em casos de emergência, sobre as suas exchanges. Uma notícia muito interessante é que continuam-se a bater recordes de fundos que neste momento, em termos de Ethereum, estão a ser acumulados por fundos de investimento e por empresas. Eles continuam a comprar, até porque Ethereum tem vindo a descer. O que me dá a ideia que, em teoria, será um bom sinal. Outro sinal muito interessante é que as carteiras de Ethereum continuam a bater recordes. Outro sinal interessante, a hash rate da Bitcoin continua a bater recordes e tanto no caso do número de carteiras de Ethereum como no caso do volume de hash rate da Bitcoin estão claramente a subir e em flecha. Outra questão também muito interessante é que esta semana foi claramente uma semana onde vários fundos apareceram para o desenvolvimento da Web3. Está uma nova tendência, obviamente, a ser criada. Muitas coisas tiveram a ser preparadas nos últimos meses e agora isto vai, entre aspas, explodir. Se quiseres saber mais sobre o Web3, podes ver um vídeo meu aqui no canal. O conceito tem muito para avançar. É um conceito, obviamente, de risco, principalmente a nível de investimento nesta fase, porque ainda estamos numa fase mesmo muito inicial, mas é preciso estar atento. A semana passada o FBI também anunciou a criação de um novo departamento que vai estar atento a crimes que tenham a ver com criptomoedas, e isto não só de um ponto de vista de roubar criptomoedas, mas também de um ponto de vista de lavagem de dinheiro e de transações ilegais de criptomoedas. Uma vez mais, é uma tentativa, aos poucos, de levantar um bocado o véu, e eu não estou contra isto, desde que exista realmente um limite, obviamente, do controle. E é um daqueles temas que eu vou tentar daqui a uns tempos saber mais e perceber para onde é que está a caminhar e outras notícias que possam aparecer em relação a isto, eu vou tentar trazer aqui. Agora, um outro evento também foi muito importante de um ponto de vista de criptomoedas / NFTs. Vários utilizadores da OpenSea de repente começaram a perder os seus NFTs e começaram a perder o seu dinheiro. O seu portfólio começou a diminuir drasticamente. E porquê? Porque há uns tempos foi anunciado pela OpenSea uma grande atualização que iria obrigar à migração de NFTs. E houve alguém que criou um mail e que enviou para os utilizadores da OpenSea a dizer que, ok, cliquem aqui para fazer então esta migração que foi anunciada desta atualização do OpenSea. As pessoas clicaram, entraram no esquema e o que fizeram foi basicamente aceitar um smart contract que dava acesso ao hacker para conseguir fazer o que quisesse dentro do portfólio das pessoas. Foram roubados mais de 3 milhões de dólares em NFTs / Ethereum. Não sei se de alguma forma o OpenSea conseguirá reaver o dinheiro das pessoas. Também não sei até que ponto é que os seguros da OpenSea ou quem os tiver, se isto cobra alguma coisa. Não faço ideia, vou tentar saber nos próximos dias se estas pessoas de alguma forma conseguem recuperar o seu dinheiro. Por fim, pessoal, salientar aqui o novo airdrop em Bit2Me Tokens. Eu, por vezes, falo aqui da Bit2Me, como vocês sabem, porque a Bit2Me muitas vezes patrocina vídeos aqui no canal. E a Bit2Me está a fazer um airdrop de 400 mil dólares em Bit2Me Tokens. Este airdrop começou a 10 de fevereiro, acaba a 2 de março, por isso vocês já não têm assim tanto tempo. Vocês vêm aqui ao separador Bit2Me Token, vê aqui o Join Airdrop Now e aqui têm todas as informações que são precisas. Por exemplo, aqui em baixo, tudo aquilo que é obrigatório vocês fazerem, vocês têm que fazer estas coisinhas todas, mas depois têm outros requisitos opcionais extra que vocês podem fazer para ganharem mais tickets, que é serem holders de uma certa quantidade de Bit2Me tokens. Vocês podem ver aqui. Não se esqueçam que no máximo uma pessoa pode ter 6 tickets. Os prémios estão aqui em cima, vocês podem ver aqui quanto é que vocês podem ganhar. E por isso, tendo em conta que temos até dia 2 de março, pode ser interessante para vocês, principalmente se vocês já tiverem Bit2Me Tokens, pode ser só uma questão de fazerem o resto dos pré-requisitos. Se ainda não te inscreveste na Bit2Me Token, podes usar o meu link em baixo, eu obviamente também agradeço. Ainda recebes um bónus por utilizar o meu link e pôr dinheiro na plataforma e de resto, pessoal, boa sorte, pode ser muito interessante se vocês conseguirem ganhar aqui um bocadinho deste airdrop. E pronto, pessoal, é basicamente isto a nível de notícias. Eu canalizei muitas notícias esta semana para a política porque acho que aqui está realmente algo muito importante. Toda a questão deste conflito entre a Ucrânia e a Rússia, possibilidades de uma inflação ainda maior, possibilidades de sanções, de guerra, de movimentações militares, de cortes de fornecimentos por parte da Rússia, inflação do preço de cereais, das carnes, fertilizantes. Tudo isto conta muito para a agricultura, para além do gás e do petróleo, obviamente. Eu hoje falei um bocadinho mais sobre isto porque acho que isto é muito importante, principalmente a nível de ações e para a psicologia neste momento do mercado e dos investidores. Vamos ter muito provavelmente nesta semana, na próxima, se calhar nas seguintes, uma instabilidade no mercado das ações
que nós costumamos ver nas criptomoedas, mas que não costumamos ver nas ações, que é descer 2, 3, 4, 5, 6, 8%, e que nós vemos isto quase todos os dias nas criptomoedas. Nas ações é diferente. Lá está, de um ponto de vista psicológico, é preciso também ter calma com isto. De resto, gostava de saber a vossa opinião. Comentem. Obrigado a todos. Obrigado pelo vosso apoio. Eu peço desculpa não conseguir responder aos comentários todos. São mais do que muitos. Pessoal, grande abraço. Obrigado. Até à próxima.